Olá pessoal, meu nome é Gustavo Reis, sou professor do Departamento Acadêmico de Ciência da Computação, aqui do campus Rio Pomba. E esse vídeo aqui é para dar continuidade, né, sobre os conceitos, da parte base da eletrônica, que a gente viu no vídeo anterior, alguns conceitos sobre tensão, corrente, resistência. Então aqui a ideia é a gente ver um pouquinho, na prática, vamos falar assim, desses conceitos. Mas é claro que aqui a gente usa na prática, fazendo uso, do Tinkercad. Esse vídeo ainda não vou mostrar para vocês como que o Tinkercad funciona. Vou fazer um próximo vídeo mostrando isso daí. Aqui é só para a gente ter a noção na prática daquilo que a gente viu no vídeo anterior, tá joia? Então é o seguinte, aqui eu já tenho alguns elementos aqui que eu já deixei pronto, só para facilitar a nossa vida aqui. O primeiro que a gente vai ver aqui é aquele que eu mostrei para vocês no vídeo anterior, que é dado uma bateria de 9 volts, eu quero alimentar um LED de 2,1 volts. Se eu colocar direto, ele vai queimar. Então aí a gente viu como que calcula o valor de uma resistência do resistor para poder ser colocado no circuito e não queimar esse cara. Eu vou dar um zoom aqui só para ver se melhora aqui a imagem, depois a gente... Pois então, olha só. Então aqui eu tenho um LED, tá, ó, de 2,1 volts e 20 miliamperes, tá? E um resistor aqui de 345 ohms, que foi calculado lá, tá joia? Então quando eu clico aqui no botão Start Simulation, tá? Então o que vai acontecer? Na hora que eu faço ele funcionar, meu LED ligou, acendeu, tá? Ou seja, o Start Simulation é como se eu estivesse ligando o meu circuito, tá? Então, ele funcionou aqui, tá ligado, tá funcionando direitinho. Quando eu clico no meu resistor, acho que eu não consigo trazer a caixinha para baixo não, mas enfim. Então quando eu clico no meu resistor, aqui está o valor dele, 345 ohms. Se eu diminuir esse valor, tá? Ou seja, deixar um valor bem abaixo do valor que ele foi calculado, para ele dar a intensidade de brilho correta, ou seja, do meu LED. Então, se eu jogar muito abaixo, por exemplo, vou deixar aqui 34, meu LED estoura, ele queima. Então, está falando que é o seguinte, olha, está passando 127 miliamperes, tá? Num valor que deveria ser absoluto aqui de 20 miliamperes, é o que ele deveria passar, né? Então ele informa isso daqui. Vai ficar pequenininha a letra, eu acho que vocês não vão conseguir ler no vídeo não, tá? Mas é isso que ele está falando, tá? Ou seja, está passando uma corrente acima do permitido, tá? Então está muito alta essa corrente. Então ele queima. Então, ou seja, se eu colocar aqui 345, ele funciona de boa. Agora, se eu colocasse, por exemplo, 200 miliamperes, tá? Ó, desculpa, a resistência de 200 ohms, tá? Ele vai funcionar, ele tá funcionando. Só que ele me dá um alerta. Quando ele coloca esse aqui de informação aqui, tá? Ele tá me dando um alerta seguinte, olha, tá passando 33,8 miliamperes para ele. Ele funciona, não queima, né? Não tem que ser exatamente 20 miliamperes que tem que passar de corrente, né? Pode passar um pouco a mais, um pouco a menos. O passar um pouco a mais, né, ele está esperando 20, mas está passando aqui 33,8, ou seja, mais da metade, né, do que ele suporta. Então, o que acontece? Ele vai funcionar, não vai queimar. Mas o tempo de vida útil do meu LED vai ser menor, porque eu estou passando mais corrente do que ele suporta. Tá? Então, isso é um problema. Agora, se eu jogar também uma, uma resistência muito grande, por exemplo, 2000 ohms, tá? Vocês notem que o brilho do meu LED aqui, ó, diminuiu. Tá? Ó, se eu jogar aqui 200 miliamperes, 200 ohms, ele brilha, tá vendo? Ele vai ficar um vermelho mais claro. E se eu jogar agora 2000 ohms, ele vai ficar um vermelho mais escuro, ou seja, a intensidade de brilho dele diminuiu. Tá? Deixa eu ver se eu consigo dar mais um aqui, quer ver? Ó? Aqui, ó. Se eu fizer isso, ó, ele está com 2000 ohms. Se eu jogar agora, ó, 200 ohms, ele vai para um vermelho mais... Ele brilha mais, né? Um vermelho mais claro. Se eu jogar 2000 ohms, ele vai ficar com um vermelho mais escuro, ou seja, está brilhando menos. Então, ou seja, eu aumentei bastante a resistência desse meu resistor. Então, com isso, ele segura mais a quantidade de elétrons que está passando aqui. Tranquilo? Mas vamos lá, vamos fazer mais alguns experimentos aqui. Vou deixar aqui 245, tá? 345, tá?
Vamos lá. Beleza. Então, vamos diminuir aqui o zoom, né? E vamos fazer outras experiências aqui. Vou parar aqui a simulação. Aí vamos fazer o seguinte. Aí, só para a gente ter uma noção, tá? A gente vai usar aqui um, opa, um potenciômetro. Tá? Vou fechar, vou tirar esse circuito. Vou fazer isso aqui agora. Ó. Ligar aqui, e aqui, ligar aqui. Tá? Ou seja, agora eu não tenho um resistor mais. Tá? Eu vou fazer o papel do potenciômetro. O potenciômetro é a mesma ideia do resistor, só que agora ele faz a ideia do resistor, só que, né, ele tem a resistência dele é variável. Essa que é a ideia. Tá? Ou seja, então eu consigo, vamos falar assim, variar a quantidade de elétrons que vai passar na minha corrente, no meu circuito. É isso que ele vai fazer. Tá joia? Então vamos lá. Vou aumentar, vou colocar aqui a simulação, né, ligar a simulação. Só que o negócio é o seguinte, a gente já viu que já estourou aqui, tá? Por quê? Se eu clicar no aqui, deixa eu colocar assim, tá, no meu potenciômetro, o que que acontece? O meu potenciômetro que ele é de 10 kΩ, ou seja, 10.000 ohms a resistência dele, tá? Então, se eu ficar variando ele aqui, ó, olha lá, notem, tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Tá, acho que para facilitar vocês aí. Tá, então, notem o seguinte. Notem que, ó, o meu brilho, se eu colocar aqui na resistência máxima, ou seja, 10.000 ohms, tá, ó, o brilho dele quase nenhum. Se eu for descer ele aqui, ó, né, diminuir a resistência dele, ó, o brilho começa a ficar um pouco maior, ó, principalmente mais no final. Ó. Aí tá ficando mais vermelhinho, tá vendo vermelho mais claro. Até chegar num ponto, ó, que ele vai ficar vermelho claro, tá vendo? Tá clareando, e chegar num ponto que, olha, já me deu a informação que, olha, já tá chegando a quantidade passando a quantidade de elétrons aqui que ele não deveria suportar, que ele não suporta, tá? Ele pode correr o risco de queimar, até o ponto dele queimar. Tá? Então, isso acontece. Então, o potenciômetro faz isso, ele tem esse papel, tá? De controlar a quantidade de elétrons que passa na minha corrente, no meu circuito. Ou seja, então ele é um resistor variável que a gente fala. Tá? Mas vamos continuar aqui os nossos experimentos. Aí o que acontece? Aí, como eu vou usar aqui um componente, tá? Que é esse carinha aqui. Tá? Esse que a gente chama de multímetro. Tá? A gente consegue fazer uso dele aqui. O que esse multímetro a gente vai fazer aqui? Eu vou colocar o lado negativo dele no lado negativo, e o lado positivo no lado positivo. Tá? Aqui não interessa as cores, mas tudo bem. Tá? Porque normalmente a gente usa a cor vermelha para falar que é positivo, a cor preta para falar que é negativo. Tá? E aqui eu vou iniciar o meu circuito. Tá? Eu vou simular ele aqui. Então, olha só. Qual que é a quantidade de tensão que ele precisa? Aqui vai medir a tensão, o que vai trafegar de tensão nesse LED aqui. É isso que eu fiz aqui, fiz essa ligação. Então, o que acontece? Quando eu inicio a simulação, tá, eu colocando ele na máxima resistência, ou seja, dos 10.000 ohms, tá? Ou seja, então eu diminui muito a quantidade de elétrons que passa nesse circuito fechado. Então ele me dá uma tensão de 1,81 volts, tá? Então passando 1,81 está abaixo do que ele deveria ter de brilho máximo, que é 2,1. Mesmo que esteja abaixo aqui, ou seja, está dando aí 0,2 volts, né? O brilho dele, do meu LED, ó, ficou muito pouco, né? Então, se eu começar, ó, a girar o meu potenciômetro, nota então, ó, que ele começa a aumentar a tensão que passa por ele, ó. Tá passando agora, está aumentando a tensão que está passando pelo meu LED, tá? E assim, consequentemente, o meu LED fica um vermelho mais claro. Ele está um pouquinho mais claro agora, tá? Ó. E assim vai. Ó, vou chegar aqui a 2, vou tentar chegar a 2,1. Ó, 2 volts, tá? Ó, já está com um brilho melhor. Né? Eu vou tentar chegar a 2,1.
2.18, ele já reclamou, então tem que ser 2.1. Não sei se eu vou conseguir chegar aqui. 2.1 não vai ter jeito não, tá? 2.06. Não, vou deixar 2.05, tá? Então, ou seja, aqui vai ser o brilho máximo dele, tá? Agora, se eu passar disso, seja, eu cheguei a 7 volts, tá? Ó, ele estoura, tá? Ele vai estourar, tá? Porque ele não aguenta, tá? 7.28 volts, ele não aguenta a, a quantidade elétrica que passa por aqui, ou seja, uma pressão muito grande que ele está gerando. Então, com isso, consequentemente, ele vai estourar, tá? Vamos fazer um outro experimento rapidão aqui, quer ver, ó? Ao invés de usar agora o multímetro, né? Deixa eu apagar ele aqui, conexão. Tá? Ao invés de usar o multímetro agora, né, para medir a tensão, eu vou usar o multímetro para medir a corrente. Tá? Então, para medir a corrente, eu vou fazer o seguinte, ó, eu tenho que isolar esse cara, tá? Aí ele tem que fazer papel, parte, né, do, como é que se diz? Do circuito. Vou fazer isso aqui. Se não tiver enganado, eu tenho que cruzar ele aqui também, tá? Então, se eu fizer isso, ó, e ligar aqui, ó, aqui ele mostra, tá vendo isso? Tá certinho. Tá? Então aqui ele vai mostrar a quantidade de corrente elétrica, ou seja, a quantidade de elétrons que vai passar pelo meu circuito. Então se eu coloco a tensão máxima, tensão máxima, a resistência máxima dele, que é de 10.000 ohms, ele está passando aqui, ó, uma corrente muito pequena, ele está menor do que os miliamperes. Se não estiver enganado, isso aqui é microampere, tá? Microampere, ou seja, 1 milhão de vezes menor, tá? Então, se eu começar a diminuir a resistência do meu potenciômetro, ó, ele começa agora a deixar passar mais corrente, está aumentando, até chegar nos miliamperes, ó. Agora está nos miliamperes. Então, miliamperes aqui está deixando passar 1 miliampere. Ele precisa de 20 miliamperes para poder, de quantidade de elétrons, né, para poder ter o brilho máximo suportado por esse LED. Então, quando eu vou aumentando, vou aumentando, até chegar, vou tentar chegar nos 20 miliamperes, ó. Enquanto isso, o brilho dele vai aumentando. Tá, ó, meu LED, ó, vou tentar chegar. Tá, ó, 11. Opa, chegar aqui no 17. 30, eu vou deixar no 17, tá? Porque ele dá um salto muito grande. Então, 17 miliamperes, tá, 17,3 miliamperes, ele chega quase no brilho máximo, ele precisa de 20. Se eu passar disso, por exemplo, 33 aqui, ó, ele já reclama. Olha, eu preciso de 20. Está chegando em 33,7. Está acima do meu permitido. Tá? Então, eu posso... Aqui eu não queimo, mas o meu tempo de vida útil vai ser menor, né? Porque aí você está usando acima daquilo que eu suporto. Então, estou tendo uma sobrecarga. Então, o tempo de vida útil do LED diminui, né? Mas correndo o risco de queimar. Então, se eu aumentar mais do que isso, ó, passando 859 miliamperes, né, de corrente, ou seja, ele queima, tá? Então, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês nesse uso do primeiro uso do Tinkercad, tá? Para a gente pôr um pouquinho de prática relacionado aos conceitos que a gente viu na aula passada, no vídeo anterior, tá joia? E aí a gente se encontra nos próximos vídeos aí, tá joia? Valeu aí, brigadão, até a próxima.